Olá, hoje nós vamos prosseguir falando dos adjetivos comparativos, ou seja, adjetivos que são usados para fazer comparação. Os adjetivos comparativos são palavras que nós usamos para fazer comparação, quer de igualdade, superioridade ou inferioridade, entre objetos, animais, lugares, etc. Vamos começar agora pelos adjetivos de comparação de igualdade. Os adjetivos de comparação de igualdade seguem a seguinte estrutura: as, que significa tão, mais adjetivo, mais as, o último as à direita significa quanto ou como. Por exemplo, she is as small as a kid, que traduzido, ela é tão pequena como uma criança ou quanto uma criança. Outro exemplo, I am as big as a tower. Traduzido, eu sou tão grande como uma torre. Outro exemplo, they are as fast as a car. Traduzido, eles ou elas são tão rápidos ou rápidas como um carro. Prosseguiremos agora para os adjetivos de comparação de inferioridade. Esses adjetivos seguem a seguinte forma: less, que significa menos, mais adjetivo, mais than, que significa que ou do que. Exemplo, Joanna is less tall than Jessica. Traduzido, Joana é menos alta que Jessica. Outro exemplo, John is less calm than Marcos. Traduzido, João é menos calmo que Marcos. Outro exemplo, Ivan is less smart than Maria. Traduzido, Ivan é menos inteligente que Maria ou do que Maria. Adjetivos de comparação de superioridade. Para estes casos, para os adjetivos de comparação de superioridade, nós primeiro temos que identificar se o adjetivo tem duas ou mais sílabas. Para quem não sabe, sílabas são combinações geralmente entre consoantes e vogais. Consoantes são todas as letras que não sejam A, E, I, O, U. Agora, vogais são A, E, I, O, U. Então, quando fala-se de sílabas, está-se a falar da combinação entre consoante e vogal, ou consoante, vogal, consoante. Como, por exemplo, na palavra cobra, nós temos duas sílabas, que é co e temos bra. Geralmente, nós identificamos as sílabas pelas vezes que nós criamos pausas quando pronunciamos uma palavra. Por exemplo, na palavra cobra, nós temos duas pausas. Temos o co e temos a parte do bra. Então, porque temos duas pausas, nós temos duas sílabas. Porque para pronunciar, nós pronunciamos a parte do co, paramos e de seguida pronunciamos a parte do bra e prosseguimos. Então, caso o adjetivo tenha duas ou menos sílabas, nós acrescentamos ER no adjetivo e colocamos a palavra than, que é adjetivo mais ER mais than. Por exemplo, I am faster than you, que traduzido, eu sou mais rápido que tu. Outro exemplo, they are better than John, que traduzido, eles ou elas são mais rápidos, ou melhores, quis dizer, que John ou João. É de salientar que quando usamos esse ER depois
depois do adjetivo, esse ER é usado para comparar simplesmente dois elementos, não é usado para comparar mais do que dois elementos. A seguir vou mostrar como é que se comparam mais de dois elementos. Para os casos em que o adjetivo tem mais de duas sílabas, nós usamos o more, que significa mais o adjetivo, mais o than, que significa que ou do que. É de salientar que novamente, esta regra só funciona quando estamos a comparar dois elementos. Por exemplo, Jessica is more beautiful than Maria. Traduzido, Jéssica é mais bonita que Maria. Percebemos aí que o adjetivo beautiful tem mais de duas sílabas. Por conta disso, nós acrescentamos o more antes do beautiful. Seguimos essa estrutura. More mais adjetivo mais than. Por causa do adjetivo que está no meio, entre more e than. Tem mais de duas sílabas. Vejamos outro exemplo. John is more intelligent than Marcos. Traduzido, João é mais inteligente que Marcos. Ok? Agora vamos para outro exemplo. Kayla is more awesome than Sheila. Traduzido, Kayla é mais incrível que Sheila. Novamente vemos o mesmo padrão a se repetir. Temos o more mais o adjetivo mais o than. Nos casos em que queira-se comparar mais de dois elementos com adjetivos de dois ou menos sílabas, nós usamos de dois ou mais sílabas, nós usamos o most mais adjetivos, mais o adjetivo. Por exemplo, Andrea is the most intelligent person. Que traduzido, Andrea é a pessoa mais inteligente. Neste caso, está-se a comparar mais de dois elementos. É de salientar que está-se a comparar mais de dois elementos. Por exemplo, dentro de um grupo, está-se a comparar Andrea com várias pessoas. Porque se fossem duas pessoas, aí já seria diferente. Então, nós estamos a usar o most, porque temos mais de duas pessoas. Estamos a comparar a Andrea a um grupo de várias pessoas, mais de duas pessoas. Adjetivos, novamente, adjetivos de comparação de superioridade. Nos casos em que quer-se comparar mais de duas pessoas com adjetivos de mais de duas sílabas, nós usamos a seguinte estrutura: adjetivo mais est. Por exemplo, Maria is the greatest student, que é Maria é o maior estudante, é a maior estudante, quer dizer. Nós pegamos o adjetivo great e de seguida acrescentamos est ao adjetivo great. Por isso que ficou greatest. Outro exemplo, John is tallest in his group. Traduzido, João é o mais alto no seu grupo. Novamente, nós pegamos o adjetivo tall e de seguida acrescentamos est. Para este caso, novamente, nós usamos para comparar mais de dois elementos. Perceba que o João é o mais alto dentro do seu grupo. Então, quando usamos esse est, estamos a dizer que lá dentro temos mais de duas pessoas. Senão, não iríamos usar o est, iríamos usar o er. O er é usado já para comparar duas pessoas. Transformações de adjetivo. Para os casos em que queremos acrescentar o est, basta, na maioria dos casos, acrescentá-lo ao adjetivo. Nos casos em que o adjetivo termina em y, basta basta tirar o y e acrescentar ies. Por exemplo, na palavra old,
nós só precisamos de acrescentar o EST, por isso que ficou oldest. Já no caso de easy, por causa do Y, o que é que nós fazemos? Nós tiramos o Y e de seguida colocamos EST, por isso que ficou easiest. Para os casos em que o adjetivo tem a combinação consoante mais vogal mais consoante, duplicamos a última consoante à direita e colocamos EST. Vejamos na palavra hot ou hot, nós temos consoante, que é H, temos vogal, que é O, e temos T, que é consoante. Então, por causa dessa combinação, o que é que nós fazemos? Nós duplicamos a consoante T e acrescentamos EST. Por isso que ficou hottest ou hottest. Para o caso da palavra big, novamente nós temos a combinação consoante, vogal, consoante. Então o que é que nós fazemos? Duplicamos a consoante G e de seguida acrescentamos EST. É por isso que ficou biggest. Vamos continuar com transformação de adjetivos. Para os casos em que queremos acrescentar o ER, na maioria dos casos basta acrescentá-lo ao adjetivo. Nos casos em que queremos acrescentar o Y em adjetivos que terminam em Y, basta retirar o Y e acrescentar IER. Vejamos alguns exemplos. Na palavra old, nós só precisamos de colocar ER. E já está. Já na palavra easy, nós temos que tirar o Y e de seguida colocar o IER. Por isso que ficou easier. Para os casos em que o adjetivo tem a combinação consoante mais vogal mais consoante, basicamente o que nós fazemos é duplicar a última consoante à direita e colocar ER. Então, the hot passou para hotter. The big para bigger. Nós temos algumas exceções, mas essas regras aplicam-se à maioria dos casos. Por exemplo, a palavra good, nós não podemos escrever gooder. Está errado. Por isso que é better. O bad, nós não podemos escrever better. Fica worse. Então, é tudo por hoje. Espero que tenham gostado da aula, que tenha sido produtiva para todos vocês.